Boa noite a todos e a todas. Embora eu tenha sido apresentado como Cássio Drummond de Andrade, queria muito ser Drummond de Andrade, mas eu sou Cássio Drummond Magalhães, ainda estou distante do Drummond de Andrade. Mas o Kleber, realmente, Kleber, eu te agradeço aqui o carinho do convite para a gente estar aqui tratando de um assunto que, para mim, tem sido objeto de reflexões desde quando, aos 19 anos de idade, eu vinha a essa casa ainda como um ignorante da doutrina espírita, sentava naquela varanda ali fora para poder estudar o Livro dos Espíritos com João Bragança, com Paulo Vincenzi, com pessoas que até hoje ainda fazem parte aqui da direção da casa. Então eu tive o prazer de iniciar o estudo da doutrina espírita aqui no Irmão Tomé. Me sinto aqui em casa, Kleber, um filho desse local. Tenho uma simpatia enorme por esse local e fico muito feliz quando eu sou convidado para vir aqui. Então, eu tive a felicidade de, quando fui convidado, de poder escolher o tema. E vou falar para vocês, assim, de uma forma da minha visão. Não vou tentar trazer nada de novo para vocês, porque eu tenho certeza que tem pessoas sentadas aí na plateia que já têm um contato com a doutrina espírita há muito mais tempo que eu, mais aprofundado. Porém, sempre uma visão diferente faz com que a gente enxergue o jogo de outro ponto de vista, né? Então eu vou tentar trazer para vocês aqui um pouquinho do meu ponto de vista sobre esse tema que, para mim, é dos mais importantes da doutrina espírita. Porque a gente costuma viver aqui na Terra, desde quando a gente nasce, tal qual os escafandristas. Vocês conhecem o escafandro? Tem uma imagem ali na tela. O escafandro é essa roupa de mergulho pesada, com esse capacete, que fica o mergulhador no fundo do mar, se movendo lentamente, porque a roupa é muito pesada, e ele não consegue ter movimentos de liberdade. Ele fica preso ao peso da roupa e ligado por um tubo, uma mangueira, à superfície, que manda o oxigênio que gera a possibilidade de se manter vivo. E a gente então vive aqui na Terra, a maioria de nós encarnados nesse momento sobre a Terra, vive tal qual um escafandrista. A gente ignora que existe uma vida fora da água que a gente vive. E a gente vive então mergulhado nesse planeta, com uma roupa pesada, que é o nosso corpo, ignorando, na maior parte das vezes, o local de onde nós somos, o local que nos gera a vida, o local que nos dá a energia que nós somos. Essa foi uma forma de eu tentar trazer para vocês uma metáfora de como nós aqui na Terra ignoramos a nossa verdadeira origem, a nossa verdadeira essência do mundo espiritual. Quando Kardec, então, teve contato com os espíritos, né, se a gente for lembrar aqui um pouquinho daquele 1857, um pouco antes, quando Kardec teve o contato com as mesas girantes, ele que inicialmente, um homem da ciência, ele não tinha interesse em participar dos fenômenos das mesas girantes, exatamente porque ele estava estudando magnetismo naquela época, era a época em que surgia a energia elétrica sobre a Terra. Então ele imaginava que aquele movimento das mesas girantes, que ganhava e chamava a atenção dos Estados Unidos, da Europa toda, era um fenômeno de fraude, era algo magnético que fazia mover as mesas. Então ele se recusava, mesmo convidado por pessoas que ele entendia, que eram pessoas de grande credibilidade na comunidade científica, ele se recusava a ir, porque ele falava que tinha coisas mais importantes para fazer e não tinha tempo a perder com fraudes. Só que quando ele foi reiteradamente convidado por pessoas que ele tinha mais autoestima, ele resolveu ir numa dessas reuniões para exatamente tentar provar para essas pessoas que aquilo era uma fraude. E então, quando ele se deparou com aquele fenômeno, ele percebeu que por trás de um fenômeno inteligente tinha uma causa inteligente. Após averiguar o fenômeno, ele percebeu que não tinha nenhum fio, que não tinha nenhum magnetismo, e descobriu que por trás daquele movimento das mesas girantes e das pancadas nas paredes, que respondiam perguntas e que de forma inteligente diziam sim e não para o que era direcionado nas perguntas, ele percebeu então que por trás daquelas mesas, aquele movimento era feito por seres que haviam passado pela Terra, que eram espíritos de seres que haviam morrido para nós, na nossa visão de morte, e que se encontravam então num outro plano fazendo uma comunicação com o mundo material. Naquele momento aquilo chamou a atenção de Kardec,
E ele então, que até então se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivaio, resolveu apagar, deixar de lado toda a sua história como educador, seus livros escritos e usar um codinome que ele tinha já de outras vidas que ele ficou sabendo com os irmãos espirituais. Adotou o nome de Allan Kardec para que aquela nova ciência, e sim, ele criou o Espiritismo como uma ciência, cujo objeto dessa ciência, toda ciência tem o seu objeto. O objeto da ciência espírita era a comunicação do mundo espiritual com o mundo material. Ele percebeu então o que já era falado pelos sábios desde antes de Jesus Cristo, sobre a vida eterna. Foi a prova científica para Kardec que existia vida após a morte. Então ele dedicou, a partir daquele momento, os últimos 11 anos da sua vida para codificar e criar um volume científico para essa nova ciência, que ele denominou de ciência dos espíritos, porque não era a ciência dele, era uma ciência que vinha do lado de lá. O telefone tocava, era do lado de lá. Era hora de descortinar sobre a Terra a verdade sobre a vida após a morte. Então Kardec, a grande descoberta que ele teve naquele momento, que não era uma descoberta, mas foi uma comprovação de forma científica, era exatamente a nossa essência. Kardec descobriu que nós somos espíritos, que habitamos temporariamente um corpo, uma veste carnal, um escafandro que nos limita os movimentos, porque enquanto espíritos a gente tem a possibilidade de se movimentar livremente, a gente tem a possibilidade de se comunicar pela mente enquanto espíritos, e enquanto encarnados o nosso corpo, assim como a roupa do mergulhador pesada, nos limita as nossas possibilidades, nos deixando presos a esse corpo, mergulhados nesse oceano que é a Terra, para que aqui a gente pudesse ter as experiências necessárias para a nossa evolução. Descobriu Kardec, então, com a ciência dos espíritos, com a comunicação dos irmãos espirituais, que a nossa existência terrena era um sopro perante a eternidade da vida. Descobriu Kardec, entre inúmeras outras descobertas com essa comunicação com o mundo espiritual, que a gente vem aqui à Terra, retorna à Terra, ao lado das pessoas com as quais a gente se comprometeu de forma negativa ou de forma positiva no passado, para que a gente possa utilizar do presente, e não é à toa que tem esse nome do presente, como a nossa lição preparatória tão bem nos falou, do passado, do presente e do futuro, do presente, do momento, do agora, do presente e do agora, para a gente utilizar desse presente para fazer um melhor. Então, essa comunicação, essa descoberta de Kardec, através da comunicação com o mundo espiritual, trouxe para a Terra uma nova verdade. Uma coisa que até então para nós existia tão somente na mística. Eram coisas que poucos haviam tido contato com o mundo espiritual de forma tão intensa, de forma tão inteligente, tão direta. Kardec então utilizou do método científico. Ele, como era um cientista, ele utilizou do método científico para codificar essa comunicação. Ele espalhou para o mundo, para os médiuns que existiam naquela época, que mandavam comunicações, ele espalhou para esses médiuns perguntas e respostas idênticas. Perguntas idênticas para obter respostas. Ele espalhou essas perguntas e à medida que as respostas iam chegando dos médiuns, Kardec então pôde averiguar, igual se faz com a vacina nos ratinhos, a gente testa uma vacina em 50 ratos. Se 49 tiveram sucesso, mas um desses ratinhos morreu, deu um resultado negativo, descarta essa fórmula, porque ela pode matar. Então Kardec, naquele momento, ele preocupado com a credibilidade, ele utilizou desse método científico, desse critério científico, e à medida que as respostas iam chegando, ele só utilizou na primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, Perguntas e Respostas, só utilizou as respostas que coincidiam na sua totalidade. À medida que as respostas iam chegando, ele colocava as respostas juntas e se todas as respostas eram idênticas, ele tinha aquilo como cientificamente comprovado como uma verdade. Então, a doutrina espírita foi codificada por métodos científicos, por um cientista. Depois é que nós trouxemos para a doutrina espírita, à medida que a gente foi tomando conhecimento do conteúdo da doutrina espírita, a gente percebeu que a doutrina espírita tratava também
de filosofia, porque respondiam os espíritos às 4 perguntas básicas que toda doutrina filosófica responde. Para ser uma doutrina filosófica, tem que responder 4 perguntas básicas. Quem sou eu? E os espíritos responderam, um espírito eterno. De onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui e para onde que eu vou? Quem sou eu? Um espírito eterno. O que eu estou fazendo aqui? Retornando à carne. Ainda no estágio infantil de evolução, no início da caminhada, para estar ao lado das pessoas com as quais há um comprometimento negativo ou positivo, ou seja, para resgatar equívocos do passado, ou para uma missão de evoluir em conjunto. Ao lado das pessoas, não é à toa que eu não sou filho de nenhum de vocês, eu sou filho de Guido e Zeni, é porque é ao lado de Guido e Zeni que eu me comprometi a viver essa existência. O que eu estou fazendo aqui então? Resgatando meus equívocos e evoluindo. Para onde que eu vou, depende do que eu estou fazendo aqui agora. Eu vou colher exatamente o que eu estou plantando. Então, ao perceber que a ciência dos espíritos respondia as 4 perguntas básicas, quem sou eu, de onde que eu vim da pátria espiritual, o que eu estou fazendo aqui, buscando a minha evolução e resgatando equívocos do passado, fazendo a prova novamente, para não errar, para não tirar nota baixa, sendo testado na carne o meu ego, a minha vaidade, o meu orgulho, o meu egoísmo, para eu aprender a fazer ao outro, negar a mim próprio. Nós ainda estamos muito distantes disso, mas é a meta a ser atingida. Nós vamos atingir essa meta um dia. Todos nós somos perfectíveis, nenhuma ovelha se perderá. Nós todos vamos atingir, só que nós temos o livre-arbítrio, então depende de nós. Depende de nós. Porque aí para onde que eu vou, depende de como eu uso meu livre-arbítrio hoje. Qual o tipo de decisão que eu estou tomando na minha vida? Como eu estou tomando decisões na minha vida? Quais os caminhos que eu estou escolhendo? Qual a porta que eu estou batendo e estou abrindo na minha vida? É isso que vai dizer para onde eu vou. Então nós percebemos que a doutrina espírita, ela, além de uma ciência cujo objeto era a comunicação com o mundo espiritual, também tinha um aspecto filosófico. E aí, com o passar do tempo, nós percebemos também que a doutrina espírita também tratava do objeto das religiões. Porque o objeto das religiões é o quê? A fé e a salvação. E aí a gente percebeu então que a doutrina espírita também tratava da fé e da salvação. Então houve um tríplice aspecto, só que Kardec teve o cuidado de responder na Revista Espírita de dezembro de 1857 que o espiritismo não é uma religião como os homens a compreendem. Não é uma religião para disputar fiéis. Não é uma religião para ser dono de uma verdade. Só um parênteses para falar sobre a verdade. Kardec, como um cientista, não podia ser diferente, ele disse que no momento em que a ciência demonstrar que o que os espíritos disseram está equivocado, fique com a ciência. Porque a ciência, ela mostra a evolução das coisas. E a doutrina espírita não pode, como uma ciência, ser estática e não acompanhar a evolução do raciocínio. O que nós temos verificado, por mais incrível que pareça, é que nesses 160 anos, desde Kardec, o que nós estamos verificando, na verdade, é que a ciência tem corroborado com tudo aquilo que os espíritos nos narraram. Né? Hoje a gente já consegue, por exemplo, os espíritos narraram que a gente se comunica pelo pensamento, que o pensamento é matéria. E hoje nós já temos experimentos, inclusive aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, de carros que são movidos para pessoas deficientes pela força do pensamento, na captação das ondas do pensamento. Inclusive teve um episódio com a Ana Maria Braga, lá no programa, ao vivo, de um carro com a turma aqui da UFES aqui, que o carro perdeu um pouco do controle lá e quase atropelou a Ana Maria Braga, não sei se vocês assistiram isso. Mas é a evolução da ciência, corroborando com o ensinamento dos espíritos. Né? Então Kardec, naquele momento, quando ele teve o contato com essa ciência, com aquela comunicação com o mundo espiritual, com um espírito de alguém que era considerado morto, se comunicando, ele então deixou algumas frases para nós, assim, para explicar o que era o espiritismo. E eu deixei no quadro aí para nós, uma frase que para mim sintetiza um pouco. Ó, a certeza da vida futura e de suas consequências muda-lhe totalmente a ordem das ideias e lhe faz ver as coisas por outro prisma. É um véu que se levanta, descobrindo imenso e esplêndido horizonte. Está no livro O que é o Espiritismo, que é um livro de Allan Kardec,
escrito logo após a codificação da doutrina espírita. Tem um diálogo muito interessante de um cético com Kardec. Ele responde o cético, né, nesse livro. Então é um livro muito interessante para quem quer conhecer o espiritismo de fato. O próprio codificador responde o que é espiritismo nesse livro. É um livro pequeno que vem com a biografia de Allan Kardec e depois ele trata de responder as perguntas de um cético. Então, para quem quer conhecer realmente a doutrina espírita, tirar as dúvidas e ter a certeza do que o codificador buscou com a codificação da doutrina espírita, esse livro é fundamental para a gente iniciar no estudo da doutrina espírita. Então, para falar, só voltando aqui, para a gente falar um pouquinho de que muda totalmente a ordem das ideias, lhe faz ver as coisas de outro prisma, foi porque nós quebramos o paradigma da matéria naquele momento. Se vivia uma existência e era comum e natural se dizer o seguinte: vamos gozar a vida porque a vida é uma só. Era isso que era a verdade que se existia antes da doutrina espírita. Com a prova científica da vida eterna, da continuidade da existência, uma existência já não era tudo. Uma existência já não era o fim da vida. Não existia morte, existia continuidade. Então, naquele momento, a existência passou a ter um propósito. Eu já não estou aqui mais, né? Mudando a ordem das ideias que ele fala aí pra gente, eu já não estou aqui mais nesse corpo, com essa personalidade, usufruindo do presente, do agora, tão somente para olhar para o meu umbigo e para conquistar bens materiais e para gozar a vida. Infelizmente, nesse momento, nós ainda temos a imensa maioria da humanidade vivendo uma única existência, como se ela fosse o fim. Grande parte dos espíritas ainda vive uma única existência, como se fosse o fim. Isso porque não adianta a gente ter o conhecimento tão somente. O conhecimento, ele é o primeiro agente transformador dos nossos hábitos. Mas muitas vezes a gente conhece e mesmo assim não muda. Então eu fiz questão de trazer aqui para vocês uma pirâmide do autodesenvolvimento, para a gente debater um pouco agora na prática, como que o conhecimento de que eu sou um espírito pode mudar a minha vida, pode mudar os meus hábitos. Antes eu queria só fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém aqui tem dúvida de que é um espírito? Levanta a mão aí alguém, se tem dúvida que é um espírito. Todo mundo tem certeza? Então eu vou pedir um favor para vocês, para a gente validar isso. Vocês vão olhar para a pessoa do lado aí agora e vão falar assim para ela assim: você é um espírito. Por favor, faça isso, que não tiver ninguém do lado, olha para a pessoa de trás. Você é um espírito. Ok? Beleza? Vamos só para a gente fazer mais um exercíciozinho. Agora você vai olhar de novo. Agora olha para o outro lado agora, para outra pessoa e vai falar assim: eu sou um espírito. Para validar isso. Vamos lá. Eu sou um espírito. Isso aí. Então, agora então que nós já falamos, nós não temos mais dúvida. Porque às vezes a gente só... Desculpa, gente. Tô pezinho aqui. Às vezes a gente só bota na mente, mas não fala: eu sou um espírito. Né? Isso é tão curioso, gente, que eu tenho desenvolvido na minha vida um hábito de acordar de manhã cedo, olhar para o céu e agradecer e falar: nasci de novo. Eu tenho desenvolvido na minha vida, para tentar ter um melhor aproveitamento da minha vida, a reencarnação diária. O meu ontem já morreu. Eu já não vou mais viver do ontem. O que já passou, já passou. Não importa. A vitória que eu tive ontem, o troféu que eu levantei ontem, a derrota que eu tive ontem, o tropeço que eu tive ontem, já não faz mais parte da minha vida. Eu só aprendo com a vitória e com a derrota. Eu aprendo. O erro é natural na vida da gente. Estou dizendo que eu não erro. Eu erro, aprendi com o meu erro, bora viver agora o presente. Porque o que importa para nós, a lição preparatória não podia ter sido melhor, né? É dizer do agora. É a força do agora. É o que nós estamos fazendo agora que vai ditar o nosso futuro. Então, saber que sou um espírito eterno, que eu não estou preso na carne, que eu não estou preso nos meus erros de ontem, faz com que eu tenha força e clareza de que agora eu tenho uma nova oportunidade. Eu estou aqui agora com vocês aqui, tendo a oportunidade de pela primeira vez me conectar com a mente de vocês, para tentar fazer um novo futuro para a minha vida. Porque o ouvido que está mais perto da minha boca, o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. Então, quando eu falo com vocês, quem mais está aprendendo
próprio. Não é isso? Então vamos junto. Essa pirâmide do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, pirâmide do desenvolvimento pessoal. A base dessa pirâmide é o conhecimento. A gente estava falando que não adianta conhecer, que a gente conhece, mas nem sempre a gente muda o nosso comportamento, o nosso hábito. Vamos dar um exemplo? A gente sabe que comer gordura faz mal ao nosso corpo. Quem sabe que comer gordura faz mal ao corpo? Pouca gente, né? 1/3. 1/3, 2/3 levantou agora praticamente todo mundo já conhece isso. Mas a gente continua comendo gordura. Não é isso? A gente sabe que a glicose, o açúcar demasiadamente, né, de forma excessiva, faz mal para o nosso corpo. Mas mesmo assim, a gente continua fazendo o contrário ao nosso conhecimento. Isso para dar um exemplo simples, que eu poderia usar vários outros exemplos, mas nós estamos falando aqui de um que a maioria das pessoas acaba, mesmo conhecendo, continuando com um hábito equivocado. Então, a primeira coisa para se autodesenvolver como espírito que somos é tomar conhecimento disso. E hoje nós fizemos um exercício aqui de dizer para o outro, você é um espírito, e de falar para mim mesmo, eu sou um espírito, é porque agora eu tenho pleno conhecimento de que eu sou um espírito. Aí a gente pula então para a segunda etapa dessa pirâmide do autodesenvolvimento, que é a autorresponsabilidade. Quando eu tomo conhecimento de que eu sou um espírito eterno, e que o corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito, ou seja, que eu sou filho da minha mãe e do meu pai, mas que em outra existência eu posso ter sido pai do meu pai e da minha mãe, isso não é muito doido? Mas é a realidade. Então acaba que o meu vínculo com a minha família fica um vínculo muito mais frágil. Eu acabo tomando responsabilidade de que eu tenho mais responsabilidade comigo do que com o outro. Essa autorresponsabilidade é tipo quando a gente entra num avião, a aeromoça lá na frente fala assim, se ocorrer a despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão do teto. Coloque primeiro em você, para depois você colocar no outro. Não é isso? O que é isso? Primeiro se salva. Você precisa primeiro salvar a si próprio. Porque se você não colocar a máscara em você, não tiver autorresponsabilidade, você não vai salvar ninguém. Então a primeira coisa é ter a autorresponsabilidade, de que eu, como espírito eterno, antes de exigir do outro que seja um espírito eterno, que haja como espírito eterno, eu tenho que ter a responsabilidade comigo. Isso é tão legal, porque aí a gente entende o porquê que Jesus falava assim, não julga o outro não, para você não ser julgado. Isso é a autorresponsabilidade. Ninguém está aqui para mudar a vida do outro. Cada um de nós está aqui para mudar a si próprio. É ter a responsabilidade da sua própria vida. É tomar a rédea da direção da própria vida. Saber tomar as decisões congruentes com aquilo que eu já conheci. Tem que haver congruência entre o que eu conheço e o que eu ajo. Porque senão eu vou sofrer as consequências negativas de agir de uma forma diferente daquilo que eu já tomei conhecimento, que é o certo, que é a forma correta de agir. É por isso que a gente vê tanta gente morrendo de infarto, né, de problemas físicos, é porque não tomou conta do corpo físico, agiu de forma contrária ao que tomou conhecimento, isso eu estou falando do corpo físico, para não falar das doenças que são causadas pelo espírito, né? Para a gente não entrar nessa seara, porque aqui não é esse o tema da fala. Mas a gente já tem conhecimento de que a mágoa, o rancor, o ódio da alma, as doenças da alma, geram descontroles celulares que causam doenças que geram a morte. E isso, quando chega do lado de lá, é considerado suicídio. Okay? Que para nós aqui foi um infarto agudo do miocárdio, foi um derrame cerebral, um acidente vascular cerebral, para o lado de lá é suicídio. Sentimentos e pensamentos mal controlados. Então, a autorresponsabilidade é nada mais do que tomar a rédea da própria vida e assumir, sou eu o responsável pelo meu destino. Eu sou causa da minha vida, eu não sou consequência. É falar menos do que o mundo faz comigo e falar mais do que eu estou fazendo com o mundo. Estamos juntos aqui? Podemos continuar? Vamos pular da autorresponsabilidade, então nós vamos agora para o autoconhecimento. No momento então que eu tenho o conhecimento da ciência, sei
já o que dizem que eu devo fazer. No momento em que eu falo assim, beleza, agora eu sou causa da minha vida, eu assumo a responsabilidade pela minha vida, eu preciso me conhecer. Porque aí me conhecendo, através do autoconhecimento, é que eu vou perceber os meus pontos fracos e os meus pontos fortes. No momento em que eu sei no que eu sou fraco, eu passo a tornar aquilo que atinge minha fraqueza difícil de acontecer. Vamos dar um exemplo? Se eu gosto de doce, e eu já me conheço, e eu sei que se eu ver um doce, vai me dar vontade de comer um doce, eu assumo, através do autoconhecimento e da autorresponsabilidade, eu sou responsável pelo meu destino, o que eu vou fazer? Eu torno o errado difícil. Não compro mais doce para dentro da minha casa. Eu já me conheço, eu já sei que se eu colocar doce, eu vou no supermercado, eu tenho minha listinha, se eu botar doce ali, o que eu estou fazendo? Estou colocando o errado fácil. Então, estou dando exemplos aqui simples para vocês poderem depois refletir em casa do que está sendo o desafio de vocês através do autoconhecimento, quais são os pontos fracos, né? Para a gente trabalhar o ponto fraco e tornar, grava essa frase, tornar o errado difícil. Tudo aquilo que eu já me conheço, que eu já sei que é errado para mim, se eu assumir a autorresponsabilidade da minha vida e eu já me conheço, eu vou tornar o errado difícil. Já não compro mais para colocar dentro da minha casa. Porque aí, pelo menos, dentro da minha casa, na hora da fraqueza, eu já não vou mais sucumbir. Eu estou racionalmente percebendo que a minha alma tem vícios e equívocos que ainda carrego do meu eu antigo, que eu já não quero mais colocar no meu eu do futuro. E aí então eu tento eliminar da minha vida o que é errado, de forma racional. Estamos juntos aqui? Autoconhecimento, então, é inclusive a melhor forma de evoluir. Kardec perguntou para os espíritos, qual a melhor forma de se atingir a evolução? E os espíritos responderam, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Sem se conhecer, não tem como se desenvolver. Tem até um livro, A Arte da Guerra, que fala, se você conhece os seus inimigos exteriores e interiores, você vai vencer a guerra. Então, isso em outras áreas da ciência humana, também já se tem pleno conhecimento de que não são só os espíritos que nos falam isso. Nós temos que nos conhecer. Você vai comprar uma empresa, vai montar um negócio, vai abrir qualquer coisa que seja, você tem que conhecer plenamente daquilo que você vai abrir, daquilo que você vai comprar. Não é isso? Porque se você não conhecer, corre o risco de você sucumbir, de você fazer um mau negócio. Então isso em qualquer área da vida, na área profissional, na área pessoal, na área espiritual, o conhecimento, o autoconhecimento, conhecer aquilo que você está se metendo é super importante. E aqui na nossa pirâmide ele está no 3º degrau. Depois do autoconhecimento, onde eu sei meus pontos fortes e meus pontos fracos, só a gente dá uma ênfase aqui. No momento em que eu sei os meus pontos fortes, eu já sei, inclusive, o que eu devo explorar em mim. Né? Na área dos perfis comportamentais, por exemplo, existem 4 perfis comportamentais, né? O comunicador, o executor, o analista e o planejador. Eu já sei, não é à toa que eu estou aqui, que eu sou um comunicador. O comunicador, ele tem um foco nas pessoas. Ele tem muita iniciativa e pouca acabativa. Porque ele se perde no meio do caminho com as pessoas. Para ele, mais importante do que em terminar um projeto, é ele não perder as pessoas no meio do projeto. Então ele acaba ficando muito em contato com pessoas. Ele chega atrasado num compromisso, porque ele encontrou alguém no meio do caminho, e para não perder o contato com aquela pessoa, ele fala, não, mas eu vou chegar lá, mas aqui ele termina de conversar com aquela pessoa. Da mesma forma que ele chega atrasado e para ele não ter nada errado, se você chegar no aniversário dele no finalzinho, ele vai te abraçar e vai falar, o importante é que você veio. Esse é o comunicador, eu sou um comunicador. Então eu sabendo que eu sou um comunicador, e que eu tenho dificuldade de ser um executor, um planejador ou um analista, o que eu tenho que explorar em mim? Eu tenho que estar no computador mexendo ou eu tenho que estar comunicando? Eu tenho que estar comunicando. Então, se eu estou aqui hoje com vocês, é porque eu já me conheço. E falo, dentro da doutrina espírita, o que eu posso fazer é através da comunicação.
Ainda não sou um bom comunicador para vocês, mas eu estou tentando aqui dentro de mim explorar o meu ponto forte. Porque eu já fiz o exercício do autoconhecimento comigo. Algumas etapas, ainda falta 95%. Mas os 5% que eu já fiz, já me deu essa responsabilidade de assumir um trabalho junto às casas espíritas de divulgação do conhecimento que eu tenho adquirido desde os meus 19 anos, quando eu ficava na varandinha ali. Ok? Então eu estou falando isso para vocês porque vocês, igualmente, têm que buscar saber aquilo que é forte em vocês e explorar aquilo que vocês são bons. Só para ter um exemplo, a educação, como é que a educação é equivocada nesse ponto? Se eu tenho uma filha que é nota 9,5 em matemática e nota 6 em português, normalmente o que se faz é o seguinte: filha, já tirou 9,5 em matemática? Vamos fazer o seguinte, não estuda matemática agora não, vamos estudar o que você é fraca. Vamos estudar português. Ela odeia português, ela não gosta de português. Eu vou forçar o português dela, o que eu estou fazendo? O contrário da natureza dela. O que deveria ser feito, na verdade, era, opa, descobri uma estupenda matemática. Sabe o que nós vamos fazer? Estuda português só para passar. E foca na matemática, porque a matemática você é sinistra. Você vai ser uma nota 10 em matemática na sua vida, e é isso que você é boa, e é isso que você vai explorar na sua vida. Com isso, nós temos um sistema educacional que torna as pessoas medianas. Todo mundo só tem que passar na média. Média vem de medíocre. E a gente acaba tendo uma sociedade medíocre, de pessoas médias, medianas, que tira nota para passar na média. Porque não explora aquilo que a pessoa é boa. Só para a gente dar uma pincelada aqui no autoconhecimento, também numa sociedade. O que deveria ser feito no sistema educacional sério? O que se faz? Separa as pessoas que são boas de matemática, o outro só passa na média. O que é bom de física só passa na média. E nós vamos criar super físicos, super químicos, super biólogos, super médicos, super advogados. Mas não, a gente tem hoje pessoas medíocres em todas as áreas, porque estudaram para aprender aquilo que não precisavam, né? Então vamos lá, o autoconhecimento. Só uma pincelada dessa minha opinião, isso não tem nada a ver com a doutrina espírita, tá? É porque a gente traz um pouquinho também do que a gente está visualizando aí, né? De repente a gente consegue mudar um pouquinho dentro da nossa casa com os nossos filhos, fazer dos nossos filhos potências maiores naquilo que eles são bons. Depois do autoconhecimento vem o autodomínio. Poxa, eu já tomei o conhecimento de que doce não é bom. Eu já sei que eu que tenho que ser responsável, que não é porque minha mãe compra doce, rapadura lá para casa que eu tenho que ficar comendo a rapadura. Eu já não vou mais aceitar a rapadura de Natal. Quando minha mãe quiser me dar um presente de Natal, eu vou falar: mãe, não me dá rapadura não, porque se a senhora me der eu vou comer a rapadura toda. Já tenho, né, já conheço, eu sei que se a senhora me der a rapadura eu vou comer ela toda, eu não quero mais. E agora vem o autodomínio, é de fato eu falar para mim mesmo assim: agora eu tomo as decisões de acordo com aquilo que eu tenho a clareza de que é bom para mim. Eu domino a mim mesmo, e aí então eu já não erro mais. Quem tem um autodomínio já praticamente não erra mais. Dizem inclusive que quem chega nesse nível da pirâmide, quem tem o conhecimento, quem tem a autorresponsabilidade, quem tem o autoconhecimento e quem tem o autodomínio, consegue o que quer nessa vida. Já consegue o que quer nessa vida. Porque a pessoa vai acordar de manhã cedo e só vai fazer aquilo que ela sabe que é certo. E quando a gente só faz aquilo que é certo e a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente chega. Porque todo dia eu estou dando um passinho na direção daquele troféu que eu estou atrás. Então, o autodomínio é quando eu já tenho pleno conhecimento, já assumi a responsabilidade, já conheço a mim mesmo, sei meu ponto forte e meu ponto fraco, e só vou atrás daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu já tenho a certeza que é certo. Beleza? Aí, até aí, a gente conhece gente que está nesse nível. Acima daí de vermelhinho ali, já é para superpoderes mesmo, aí já são para pessoas que já não estão mais aqui nesse plano, que seria o autodiscernimento, que seria eu já ter o discernimento de por que eu não gosto daquela atitude da outra pessoa, eu discernir o porquê que eu sinto, o porquê que eu me emociono, o porquê que eu reajo positivo ou negativamente diante de tal, porquê que eu reflito, tem um reflexo positivo ou negativo pela atitude do outro, o que me machuca quando o outro fala. Você vê que nós estamos muito distantes, porque se alguém falar mal de mim, a primeira reação minha é falar mal do outro também. Eu espelho
acaba espelhando o comportamento do outro. Nesse nível que nós estamos aqui, a gente ainda não aceita o nosso ego ferido, o nosso auto-amor ferido. Né? A gente não aceita ter o auto-amor ferido. Então, quando alguém nos magoa, a primeira reação nossa ainda é reagir de forma negativa. Mexe com o nosso amor próprio. E aí, quando mexe com o nosso amor próprio, a gente é tomado de uma ira, fala coisas que não deveria, machuca pessoas que a gente ama, e 5, 6 dias depois é que a gente vai voltar ao normal. Quem já passou por isso aqui, gente? Já teve uma briga, já falou coisas... Poxa, nós estamos para estar evoluído aqui. Tem gente que tá... Pode levantar, ninguém vai ver não, gente. Beleza, bacana. Aí ficou show. Porque é natural, é do nosso nível. É do nosso nível ainda isso. Nós ainda estamos apegados ao orgulho, ao ego, à vaidade. Nós ainda pensamos em nós primeiro. Então é natural que a gente reaja ainda com a ira. Isso é do nosso estágio evolutivo. A gente ainda carrega o Homo sapiens dentro de nós. Aquele estado de fuga ou de luta, né? Quando instala em nós aquele estado de eu fiquei com medo, eu vou fugir, ou eu fiquei com raiva, eu vou brigar. A gente ainda não consegue ter esse discernimento. Quem consegue ter esse discernimento, mesmo com raiva, mesmo com medo, reage de forma positiva, se compreendendo, sem machucar o outro. Porque entende que quando o outro me machuca, a ira está nele e não em mim. Então eu não posso ser uma esponja e se alguém falar mal de mim, eu assimilar o mal que está nele, que está na boca dele, que está na cabeça dele, que está no sentimento dele e não está em mim. Então quando minha esposa falar que eu sou um desorganizado, que eu sou um bagunceiro, que eu sou um preguiçoso, ao invés de eu ficar irado com ela e falar também os pontos negativos dela, que seria uma reação normal para nós, né? A gente não assume e ataca. Ao invés de fazer isso, não, eu vou ter o discernimento e vou falar, poxa, de fato, por que eu fico chateado quando ela fala isso comigo? Por que quando ela fala, eu ajo dessa forma, eu reajo dessa forma? Eu vou ter o discernimento, a grandeza de poder parar, refletir, dar uma pausa e não reagir de forma negativa. Isso é para espíritos, por isso que eu falei, é para quem já está num outro plano evolutivo, nós ainda estamos um pouquinho distante disso, mas nós vamos chegar lá. Então é bom a gente já ir primeiro tomando conhecimento de que o autodiscernimento é necessário para a nossa evolução. Não é isso? A autolibertação é a gente estar livre da opinião dos outros. Não importa o que você pensa de mim, não importa a forma como você leva a sua vida. Eu tenho o meu compromisso comigo mesmo, eu sei, eu tenho clareza da minha caminhada, eu tenho clareza do que eu quero para a minha vida. Eu não estou falando isso de mim não, tá, gente? Estou tentando me colocar nessa situação, ok? No dia que eu chegar nesse nível, né? Eu vou ter clareza do que eu quero para a minha vida e eu estou livre dos estereótipos, livre dos julgamentos, livre das opiniões. Eu estou livre de julgar as pessoas. Então a autolibertação é o último estágio. É na hora que a gente então, após a autolibertação, a gente transcende. A transcendência, o ponto mais alto da pirâmide do autodesenvolvimento, a transcendência é a vida em espírito plenamente. É, na verdade, aquilo que os espíritos vieram nos esclarecer aqui. É o espírito perfeito, é aquele que se funde à lei do amor. O amor que a gente não conhece ainda. É o amor que, na verdade, eu nego a mim mesmo em favor do outro. É a plena aplicação do fazer ao outro aquilo que deve ser feito ao outro. Que a gente às vezes confunde o fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito a você, ele é egoísta. Vou me permitir fazer esse comentário. Fazer ao outro o que o outro gostaria que fosse feito com ele. Esse é o verdadeiro amor. Não é fazer ao outro o que eu acho que tem que ser feito comigo. Eu vou fazer com você o que eu acho que tem que ser feito comigo. Isso é egoísmo, isso é julgamento. Porque na hora que eu coloco espelho no outro, a minha pessoa, eu já estou julgando. E já estou dizendo que eu sou o modelo e não ele. Agora, o verdadeiro amor, aquele que está liberto, aquele que tem um discernimento, é de eu fazer ao outro o que o outro gostaria que fosse feito com ele. É eu amar o que me odiaria no outro. Aquele berro estridente da minha esposa com as crianças dentro de casa, que antes tirava a minha raiva, agora eu amo. Ainda não, viu, gente? Estou só brincando no dia que eu chegar nesse nível. Ok? Mas é
a gente amar o que antes eu odiava na pessoa. É eu permitir que o outro seja exatamente do jeito que ele quer ser. Eu transcendi, eu já não estou mais como um indivíduo, eu fundi ao exército do amor e agora eu só trabalho segundo a vontade de Deus. Esse é o último nível, é a transcendência. E aí eu trouxe uma frasezinha aqui de Rumi para dizer que isso não é novo. Há mais ou menos 800 anos atrás, já tinha gente falando isso. Olha, os inteligentes querem autocontrole, as crianças querem doce. É por isso que eu trouxe os exemplos do doce, para mostrar como nós ainda estamos, muitos de nós, ainda indo para o supermercado e comprando coisas que nos fazem mal. A gente ainda não tem nem o autoconhecimento para saber o que nos faz mal. Não assumiu ainda a autorresponsabilidade e a gente costuma dizer assim, eu estou assim é por causa da comida da minha mãe, eu estou assim é porque o mundo faz isso comigo, eu estou assim é porque as coisas do mundo, as pessoas fazem isso comigo, a culpa de tudo é dos outros, eu não tenho culpa de nada, eu sou um santo e eu não tenho culpa de nada na minha vida, se vocês não existissem eu seria perfeito, né? Mais ou menos assim, exagerando um pouquinho para a gente poder raciocinar, beleza? Então vamos lá, quando o Espiritismo então foi codificado, a grande meta para nós, e por isso que eu trouxe a pirâmide do autodesenvolvimento, a grande meta para nós passou a ser o quê? A reforma íntima. É colocar a máscara em mim, primeiro. Não adianta eu querer reformar minha esposa e minhas filhas. Elas vão ter que se reformar no tempo delas. Elas são indivíduos, filhos do mesmo pai que eu, bobear mais evoluídos que eu, e os conselhos que eu estou dando, inclusive, podem ser até ruins para ela. Não estou dizendo que nós não temos que assumir o papel de educador moral dos nossos filhos. Essa é uma obrigação. Isso, na verdade, é a nossa grande missão de quem é pai e de quem é mãe. Também, em resposta a Kardec, os espíritos disseram isso. A verdadeira missão dos pais é levar a educação moral aos filhos. Então, essa é a nossa missão. Ok? Mas só que como eu vou levar a educação moral para alguém se nem eu sou educado moralmente? Então, o primeiro passo, antes de eu querer educar alguém, é eu me modificar. Eu fazer minha reforma íntima. E a reforma íntima, ela passa por alguns paradigmas, assim, né? Principalmente da gente perceber que hoje eu estou na personalidade Cássio, ok? Hoje eu sou Cássio nessa existência. Há 43 anos eu sou Cássio. E essa personalidade Cássio, eu tenho 3 irmãos. Quando eu nasci, 2 irmãos já estavam encarnados. 1 ano e 10 meses depois que eu nasci, meu irmão mais novo nasceu. Com 1 ano de idade, nós 4 já eram completamente diferentes. Ok? Nasci da mesma barriga, do mesmo pai e da mesma mãe. Mamamos no mesmo peito, o mesmo leite. Usamos praticamente as mesmas roupas, porque minha mãe guardava as roupas de um para o outro usar. A gente dormia no mesmo quarto, no mesmo bercinho, no mesmo colchão. Se alimentava da mesma comida, ouvia, tinha a mesma educação, o mesmo carinho, o mesmo amor. Mas com 1 ano de idade, nós já éramos completamente diferentes uns dos outros. Um com uma reação, outro com outra reação. Isso porque a nossa individualidade, que é a soma de todas as personalidades, reflete na nossa personalidade nessa existência. Então hoje, eu tenho certeza que quem tem irmão já sabe que é totalmente diferente dos irmãos. Até irmão gêmeo é diferente um do outro. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra coisa. Não é isso? Isso por quê? Porque a nossa personalidade, ela reflete a nossa individualidade, que é a soma de todas as experiências que a gente já teve em todas as outras existências. É por isso que a gente também não deve julgar ninguém. Porque como é que eu vou julgar um camarada que eu não calcei o sapatinho dele e não trilhei as personalidades dele, que não trilhei as experiências que a individualidade dele tem, para agora eu julgar o porquê que ele reage dessa forma? Quem sou eu para julgar o porquê que o fulano age dessa forma? Eu não sei a história dele. Mal sei a história dele nessa existência. Que dirá em outras existências? Para agora eu chegar e ficar julgando o fulano. Então, ter essa consciência de que nós somos uma individualidade que reflete as experiências, os erros, os aprendizados do passado, faz com que a gente atinja mais fácil a autolibertação. Se libertar de dogmas, de paradigmas. Não tem certo, não tem errado, gente. Tem a escolha que cada um faz para a sua vida. Quem sou eu para dizer que o que você está fazendo é certo, que o que eu faço é certo, que é verdade, que é mentira? Cada um
cria a sua própria realidade, de acordo com aquilo que coloca na sua cabeça, de acordo com aquilo que viveu. Então a reforma íntima, ela tem que partir desse pressuposto, de que não há certo, não há errado. Há a escolha que cada um faz para a sua vida. E é meu papel respeitar a escolha que cada um faz para a sua vida. Assim como eu quero que respeitem as minhas. Então eu paro de julgar as pessoas. Eu paro de querer, inclusive, olha que bacana, querer ser igual ao meu ídolo. Eu já percebo que eu nem tenho mais ídolos. Porque como é que eu vou querer ser igual a fulano se eu não trilhei a mesma estrada que ele, a mesma caminhada? E aí a minha vida já não vai ser mais para poder ser igual a alguém, mas vai ser para poder ser igual àquele melhor que eu posso fazer de mim. Eu quero que o meu ídolo seja eu. Eu mesmo chegar no final do dia, bater no meu peito e falar, pô, hoje foi um dia bacana. Hoje você fez o que deveria ser feito. Hoje eu estou satisfeito. Você é fera. De eu me olhar no espelho e ter orgulho de me olhar no espelho no final do dia e falar, hoje você fez o que era certo. Essa é a reforma íntima. Esse é o resultado da reforma íntima. É da gente todo dia reencarnar e falar, mais um dia para eu viver. Mais um dia para eu viver. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Não adianta nada eu pensar daqui a 10 anos, se eu não viver hoje direitinho. Se eu ter presença plena. Sobre presença plena, me deu um insight aqui agora. Já tem pesquisas comprovando que 15 minutos de presença plena com uma pessoa equivale a 2 horas de presença compartilhada. O que é presença plena e presença compartilhada? Larga o celular e ouve a pessoa, olha no olho da pessoa, escuta, conversa, dialoga, se importa com a pessoa por 15 minutos, que vai valer o mesmo tanto do que ficar 2 horas ao lado dessa pessoa com o celular. Pode falar, tá? Eu estou aqui, mas eu estou te ouvindo, tá bom? Ô, amor, você gosta de amarelo ou de azul? Ah, é. Ah, é o quê, amor? Estou perguntando se você gosta de amarelo ou de azul. A gente não está dando atenção, não está presente. Isso é um mal desse momento. É um mal da humanidade, mas nesse momento nós estamos vivendo isso muito acelerado, cabeça pensando em 10 coisas ao mesmo tempo. Então há necessidade de viver o agora. É o agora. Calma, eu vou fazer isso agora, larga tudo, para. Vai fazer uma reunião, larga o celular, presta atenção, participa da reunião. Vai fazer um trabalho, larga a distração, foca no trabalho. É um mal, o pensamento acelerado é um mal do momento. Isso está gerando depressão, porque a gente não consegue terminar as coisas, não consegue fazer bem feito nada. Nós estamos mediando em tudo e não consegue concentrar para fazer as coisas bem feitas. E a gente está assim nos relacionamentos também. Relacionamentos que terminam porque as pessoas levam um notebook ou o celular para a mesa do café da manhã. As pessoas levam o celular para fazer o evangelho no lar e está fazendo o evangelho no lar com o celular na mesa do evangelho no lar. Não tem presença plena. Né? Se fala tanto em mindfulness, é porque de fato isso é uma ferramenta que a gente tem que usar no momento. Né? Então essa individualidade, porque essa soma de todas as personalidades nada mais é do que, aí já tem um livro bacana do Alírio Cerqueira Filho, em que ele trata da energia mental e autocura, que ele fala que nós somos, Cássio é a soma do que eu sinto e do que eu penso. O que eu sinto e o que eu penso é o que sou. Então se eu quero ser uma pessoa melhor, já que eu sou o que eu sinto e o que eu penso, eu vou moldar a frequência do que eu sinto e do que eu penso. Se eu frequento ambientes que me fazem ter pensamentos ruins, cara, se afasta. Racionalmente, se afasta desse ambiente. Porque é isso que está te moldando. Aí tem outro cara bacana também, o Jim Rohn, que é um norte-americano que viveu no início do século passado, que ele fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. A gente espelha o comportamento das 5 pessoas que a gente mais convive. É por isso que Jesus falava assim, diga-me com quem andas que direi quem és. Eu não preciso nem saber quem você é. Me fala com quem você anda. Ah, você anda com fulano, 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 fulano. Eles se comportam assim, então é assim que você se comporta. Olha a forma, se eu sou sentimento e pensamento, olha como eu posso então sentir e pensar melhor na prática, me afastando de pessoas que têm sentimentos e pensamentos que me fazem mal, que na verdade estão me trazendo consequências negativas. Buscar conviver com pessoas que tenham sentimentos e pensamentos positivos. Poxa, mas isso não é egoísmo? Tem pessoa que precisa da sua ajuda? Não, é propósito. Eu vou me afastar de propósito. Agora, se é para estar do lado deles, é para ajudar de propósito. Eu vou lá para ajudar. Eu não vou lá para ficar batendo papinho, conversinha fiada, papo furado.
Para poder sair dali, chegar em casa e falar, você viu a criança que foi jogada do prédio? Você viu? E o papo é o papo negativo, só notícia ruim. Alguém quando vem falar notícia ruim para mim, eu já falo assim, você viu o cachorrinho que foi achado? Que legal. Você viu aquele invento que saiu hoje? Tem um site só notícia boa, que todo dia eu vejo lá umas três notícias boas, eu gravo, para quando alguém chegar para mim e comentar um negócio ruim, eu falo assim, mas você viu o negócio? Eu já mudo a frequência. Para a pessoa sacar que eu não estou afim de bater papo de notícia ruim. Mas você não quer saber o que está acontecendo no mundo? Quero, coisa boa. Coisa ruim não quero não. Coisa ruim não preciso nem saber. Porque coisa ruim já existe desde que a terra é terra. Né? Como eu sou a soma do que eu sinto, do que eu penso, eu só quero ter sentimento e pensamento positivo. Porque sentimento negativo, pensamento negativo vai te minando. Você chega no final do dia, você já acorda cansado. Vocês conhecem alguém que acorda cansado? E fala, nossa, não dormi bem essa noite, já estou cansado. Pode ter certeza que no dia de ontem, sentimentos e pensamentos negativos, não conseguiu nem durante o sono se livrar daquele peso. Então se a gente quer ter energia para ter um dia bacana, é sentimento e pensamento. É o que eu sinto e o que eu penso. Pensou em algo ruim, elimina da mente. Fala, não quero pensar nisso. Pense em outra coisa boa. Foque em alguma coisa boa. Dá um exemplo para vocês, eu sou atleticano. Eu adorava futebol. Até 2014 eu estava do lado do Galo. Começou a perder, eu já não torço mais não, sai fora, quero saber não. Suspendi o contrato com o Atlético. Entendeu? Porque eu vou ficar sofrendo. Vou ficar discutindo futebol, meu time ruim, vou me fazer mal, vou acordar na segunda-feira ruim, meu time só perde. Não é isso? Não, aí eu perdoo todas as ofensas que vieram para nós. Entenderam, gente? Então, pensamento e sentimento, a importância da gente pensar e sentir coisas boas, porque é a nossa essência. Quando a gente chega no lugar, a gente chega com o nosso pensamento e com o nosso sentimento. É a forma que a gente chega no lugar. Chegou o que a gente pensa. Às vezes a gente chega no lugar e sente a energia da pessoa e fala, nossa, mas que energia ruim. Não consegui nem conversar com aquela pessoa. É pensamento e sentimento que não bateu. Beleza? Vamos lá? Reforma íntima nós estamos falando então. É para reformar o nosso pensamento e o nosso sentimento. E aí a gente percebe que na verdade a vida nada mais é do que uma batalha íntima. É uma batalha interior. De Cássio contra Cássio mesmo. Se a gente prestar atenção, a gente tem uma vozinha, tem um outro eu negro, que fica aqui ao nosso lado, e que tenta o tempo todo nos deixar na zona de conforto. Não quer que a gente evolui de jeito nenhum. Por isso que é essa batalha. A batalha é do eu futuro com o eu passado. O eu primitivo com o eu do futuro. O eu que eu quero ser com o eu que eu era. Então eu acordo de manhã, vamos ver na prática como é que isso funciona. Eu gosto de trazer exemplo na prática porque fica fácil para a gente identificar. Eu acordo de manhã, esse ano de 2019, para eu ter uma rotina com a minha esposa, porque eu trabalho fora, a gente quase não se vê, a gente chega de noite, tem as crianças dentro de casa, para eu ter uma rotina com ela, em janeiro desse ano, a gente definiu que a gente ia fazer um treinamento físico junto. Então a gente acorda todos os dias, 5h10 bota para despertar, uns 5, 6 minutinhos de conchinha, e 5h20 a gente levanta. 5h20 a gente levanta. 6 horas começa o nosso treino, então a gente faz uma nutriçãozinha rápida ali, né? Só que tem dia que na hora que toca 5h10 o despertador, aquele eu negro já fica assim, pô, vai hoje não, você está cansado, dorme mais um pouquinho. Aí eu acordo, vou lá bater meu suquinho verde, ele fala assim, faz isso não. Come aquela pizza que está na geladeira ali de ontem. Olha a batalha, olha o tempo todo. Vocês sabiam que por dia, tem um estudo aí, não tem prova científica, mas é baseado em estatística, que a gente toma 40 mil decisões por dia. 40 mil decisões. Vocês decidiram estar aqui hoje, por exemplo. Porque aí eu vou para o treino. Cheguei lá no treino, eu decido se no meio do treino eu dou uma fraquejada ou não. Pô, vou fazer esse exercício agora com empenho ou eu vou dar uma fraquejada? Ai, hoje eu estou cansado. Você está cansado. A vozinha fica assim, você está cansado. Não faz isso hoje não, não se esforça muito não. Por quê? Porque o nosso cérebro gosta de ficar confortável, de economizar energia. O cérebro gosta de economizar energia. Tem provas científicas disso, a neurociência já prova isso. O cérebro economiza energia. Para fazer algo que ele não está acostumado, até virar hábito. Porque quando vira hábito, por exemplo, desde janeiro nós estamos. Hoje eu já acordo domingo, 5h10 da manhã.
Eu quero dormir, eu não preciso acordar porque não tem treino no domingo. 5h10 da manhã eu acordo. Sabe por quê? Meu cérebro já acostumou. Eu já mandei a mensagem para ele e ele já acostumou, ele já habitou, já virou hábito. Quando vira hábito, eu já não brigo mais contra o meu cérebro. Eu já eliminei aquela vozinha da minha cabeça. Hoje a vozinha já nem participa mais. Aí eu vou trabalhar, chego no escritório, lá no escritório a vozinha fala comigo assim, não cumprimenta não, olha lá como é que ela chegou atrasada hoje, olha a cara fechada dela, não cumprimenta não. Aí a batalha é íntima. Aí eu tenho que vencer e falar, cara, independente do que ela, de como ela tá, eu vou cumprimentar, porque eu sou pensamento, sou sentimento. Então eu vou levar, se a energia tá ruim, acabou a energia ruim agora, porque a energia boa chegou. E eu chego, respeitando, sem fazer muita fanfarronice, né? Porque senão a gente também extrapola, mas chega respeitando, um bom dia, como é que foi a noite, tudo bem? Um excelente dia para nós, que a gente tem um dia muito bacana hoje, precisar de alguma coisa eu estou ali do lado, coisa simples, durou 3 segundos, eu venci a vozinha, que fala assim, trata mal, você viu como é que ela tá? Olha a roupa dela, olha como é que ela tá hoje, o cabelo, ai, nem lavou o cabelo, e tal, coisas bobas assim, que eu estou tentando inventar aqui para vocês entenderem a briga que a gente tem com essa vozinha. Vai fazer o prato no restaurante self-service, né? Ai, olha aquele torresmo, nossa, olha as coisas que engordam e que a gente vai vencendo. São 40 mil decisões por dia. Quem é mais bem sucedido nos planos intelectual, no plano de saúde física, no plano familiar, no plano profissional, no plano financeiro, em qualquer plano que seja, no plano físico, quem é mais bem sucedido? Quem assume a responsabilidade e toma as melhores decisões na vida. Nós somos seres tomadores de decisão. Isso se chama, o que os Espíritos falaram? Livre-arbítrio. A gente colhe o que a gente planta. Então, por que eu estou hoje racionalmente diminuindo a minha existência? Porque eu pensar assim, eu não sei se eu vou morrer com 80 ou com 90 anos, mas vamos pensar, eu vou pensar assim, eu quero chegar aos 90 anos bem. 90 anos está tão distante ainda da minha vida, estou quase na metade, mas ainda está tão distante, que não adianta eu ficar pensando em 90 anos, eu tenho que pensar hoje. Então o que eu fiz hoje, praticamente na minha vida? Eu acordo para vencer as 40 mil decisões da minha vida. São as 40 mil decisões que eu tenho que vencer hoje, cara. É naquele momento que eu sou tentado, mexe com aquela ira dentro de mim, eu lembro e falo, cara, calma. Expirou, passou, toma a decisão certa agora. E eu vou dizer para vocês assim, no momento em que eu comecei a exercitar isso, eu tenho percebido que eu tenho conseguido ter um autocontrole muito maior. Que isso tem facilitado eu enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. E isso é um exercício na prática para a gente conseguir melhores resultados na nossa vida, em relacionamentos, né? Em tudo que a gente vai fazer na vida. Então, a batalha interior, a vida se resume a uma luta do seu eu primitivo contra o eu do futuro, o eu desejado. Ok? E a gente também tem aí já acabou aqui o tempo? 9:03? Acabou. Então, infelizmente, vai ficar para depois. Eu ia falar aqui, olha, da teoria dos papéis, porque a gente... Posso mais 2 minutos, Kleber? A gente desempenha vários papéis na vida. Roberto, por favor, só mais 2 minutos, pode? A gente desempenha vários papéis na vida. Eu, Cássio, por exemplo, sou filho, marido, pai, advogado, espírita, esportista, amigo, tio e mais um monte de papel. Aí vocês vão pensando aí outros papéis que vocês são na vida de vocês, ok? Vários papéis a gente desempenha. E essa teoria dos papéis, ela fala o seguinte, às vezes, um desses papéis era como se fosse assim uma bandeja e eu carrego os papéis como se fossem garrafas nessa bandeja. Às vezes, um desses papéis desequilibra. Eu não estou bem no lado profissional. Meu lado profissional não está bem. O que acontece com a minha bandeja? Ela dá uma tombada. E ao invés de eu meter a mão naquela garrafa que está tombando, para segurar ela e não deixar desequilibrar os outros papéis, o que acaba acontecendo? A bandeja tomba e diversos outros papéis vão desequilibrando junto. Porque eu estou mal dentro de casa com a minha esposa, ou seja, no meu papel de marido, porque eu estou mal com o papel de marido dentro de casa, eu levo essa maldade, esse desequilíbrio dessa bandeja para dentro do meu escritório, para o meu relacionamento profissional, para o meu relacionamento com meus filhos, e eu acabo desequilibrando todos os outros papéis.
Isso é muito comum de acontecer na vida das pessoas. Porque um papel desequilibra e não tem a clareza de que é só aquele papel que está desequilibrado, acaba deixando desequilibrar todos os outros papéis da vida. E aí acaba reclamando da vida. Nossa, minha vida está uma porcaria. E não é a vida que está uma porcaria. Aí fica aqui para vocês aqui um ensinamento de se perguntar: qual o papel que está precisando de equilíbrio nesse momento da minha vida? Isso dá para a gente fazer uma dinâmica, né? De tentar escrever quais papéis que a gente desempenha. Se quiser levar isso para casa, escrever numa folha quais os papéis de desempenho, dar uma nota para cada um desses papéis, vocês vão perceber qual o papel que está desequilibrado e falar: a ação que eu tenho que fazer agora é focada nesse papel. É esse papel. De repente é o marido. Estou precisando dar uma atenção melhor à minha esposa. Porque quando eu estou equilibrado, a vida flui muito mais fácil. É mais fácil de eu ter uma reforma íntima, de eu conseguir me conhecer, de eu conseguir me desenvolver. Beleza? Só que uma pincelada rápida aqui. E eu ia falar também, a gente ia fazer uma dinâmicazinha aqui, mas acabei falando demais, para a gente perceber que, como espíritos, a gente retorna à carne exatamente no lugar onde a gente tem que vir. É na família. E se nós estamos vivendo hoje num Brasil desequilibrado, é consequência de famílias desequilibradas. É uma desconstrução que foi feita, e eu não boto a culpa disso em ninguém, porque não é o que o mundo faz comigo, é o que eu faço com o mundo. É uma desconstrução que nós deixamos acontecer dentro das nossas famílias. Uma liberdade demasiada, os pais já não têm mais o controle sobre os filhos é que mandam nos pais. É uma adolescência hoje pervertida por falta de imposição de um caminho pelos pais. É uma família frágil, gera uma sociedade frágil. Então qual é o nosso papel? Em primeiro lugar, honrar nosso pai e nossa mãe, que é quem me deu a vida, quem possibilitou eu vir aqui. Então se tem alguém aqui, gente, com todo carinho, com todo respeito, que está com algum problema com o pai e com a mãe, reequilibre esse papel. É o primeiro, é o básico. Liga para papai e mamãe hoje. Fala para papai e mamãe o tanto que você ama eles. Quem já não tem papai e mamãe mais aqui, que fala pelo pensamento, pelo coração na prece hoje, manda para papai e mamãe onde eles estiverem a gratidão por eles terem permitido a gente retornar à carne e a gente está vivendo hoje plenamente quem nós somos. Nós somos privilegiados por Deus de estar tendo a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de estar nesse corpo agora, nesse momento, com toda a possibilidade de amanhã renascer e fazer um novo futuro. Eu adoro aquela frase de Chico Xavier: se eu não posso voltar e fazer um novo início, eu posso a partir de agora trilhar um novo caminho, mais ou menos assim. Não é isso? Então, o que passou já passou. Não importa. Importa é o que eu consigo fazer ainda na minha vida daqui para lá. A ampulheta está virada. E nós temos a autorresponsabilidade agora de sermos donos da nossa vida, do nosso destino. Eu sou causa, eu não sou consequência. Não é o que o mundo faz comigo, é o que eu estou fazendo com o mundo. Beleza? Eu vou convidar vocês aqui para dar uma curtida lá no meu Instagram, porque eu estou com um propósito agora de todo dia mandar algumas mensagens de vídeo. Algumas pessoas aqui que eu estou vendo já têm curtido, comentado, para a gente poder espalhar essas mensagens e transformar o mundo através de mensagens positivas. O que eu tenho feito o trabalho no Instagram é exatamente trocar essas ideias, esse tipo de ideia. Eu peço a vocês aí que compartilhem, me ajude a levar essa mensagem. Vamos transformar o mundo precisa de nós. Não é o que o mundo está fazendo comigo, é o que eu estou fazendo com o mundo. Vamos assumir a rédea, a responsabilidade e vamos tecer o nosso destino, traçar o nosso destino. Beleza? Obrigado, um bom retorno para casa, que Jesus nos acompanhe.